Todo fã de Fórmula 1 ou da IndyCar que se preze, com certeza já se pegou pensando em como seria uma corrida disputada pelas duas categorias juntas. Quem venceria? Quem seria o mais rápido? Fazer algo do tipo hoje em dia seria praticamente impossível, devido à disparidade provocada pelos regulamentos das categorias, mas no final dos anos 50 a oportunidade de fazer um evento do tipo veio, e o palco seria nada mais nada menos do que Monza. Vamos relembrar como foram os dois eventos realizados pelas categorias, que ficaram conhecidos como a Corrida dos Dois Mundos, ou simplesmente Monza-Nápoles. As 500 milhas de Monza foi um evento que aconteceu nos anos de 57 e 58 em Monza, na Itália. O evento só foi possível graças à reconstrução iniciada em 54, que priorizou o traçado oval da pista, que estava abandonada desde a Segunda Guerra Mundial. Utilizado pela última vez em 1933, o oval de 4,5 km sofreu algumas alterações, que incluíam a realocação de algumas curvas. As mudanças encurtaram o comprimento da volta para 4,25 km. As curvas, que anteriormente eram planas, receberam uma grande inclinação de 80 graus. As obras, que se iniciaram em 1954, foram encerradas em agosto do ano seguinte, um mês antes do GP da Itália de Fórmula 1, que utilizou ambos os layouts da pista de forma combinada, totalizando 9,8 km. No ano seguinte, em 56, o presidente do Automóvel Clube de Milão e presidente do Autódromo Nacional de Monza, Giuseppe Bacigalupi, convidou Dwayne Carter, então diretor da AUSAC, a United States Auto Club, para participar do GP da Itália junto da Fórmula 1 no ano seguinte. Naquela época, as 500 milhas de Indianápolis faziam parte do calendário da Fórmula 1, como forma de tentar aproximar as competições europeias das norte-americanas. Mesmo valendo pontos, as equipes e pilotos relutavam em participar da corrida americana, já que isso demandaria não só um carro diferenciado para correr, como também incluiria maiores custos para enviar toda a equipe e equipamentos para os Estados Unidos, e isso tudo para apenas uma corrida. Dos poucos pilotos que cruzaram o oceano para correr na icônica corrida, apenas Alberto Ascari conseguiu de fato se qualificar para as 500 milhas em 52. Bacigalupi e Carter viram semelhanças entre o novo oval de Monza e o de Indianápolis, e acreditavam que uma corrida oval realizada na Europa poderia atrair as equipes de Fórmula 1 para o evento, além, é claro, das equipes da AUSAC. Com isso em mente, as duas entidades passaram a modelar o projeto do evento, que ficou marcado para junho de 57. As equipes, tanto da AUSAC quanto da Fórmula 1, estavam livres para participar caso desejassem, e a Firestone realizou testes com pneus para descobrir se eles eram capazes de resistir à totalidade da corrida. Se utilizando de um Kurtzcraft Chrysler, o americano Pat O'Connor testou pela fabricante, e após 364 km de testes, o melhor resultado foi 273 km de velocidade de volta. As regras para a disputa andavam em paralelo com as regras da AUSAC, o que fazia bastante diferença. Os motores aspirados foram limitados a 4.200 cm3 e os superalimentados foram reduzidos a 2.800 cm3. A largada, por sua vez, seria dada em movimento, ao contrário da Fórmula 1. A distância da prova seria de 500 milhas, ou 800 km, tal como é feito na Indy 500, mas ao contrário da prova americana, a corrida em Monza seria dividida em 3 baterias de 63 voltas, com 1 hora de intervalo entre elas. Por fim, o vencedor da corrida seria aquele que totalizasse a maior velocidade média nas 3 baterias conjuntas. As equipes da AUSAC que decidiram participar da prova em Monza precisaram viajar primeiro para Nova York, diretamente de Indianápolis, para então viajar para Gênova, na Itália. Dali, tanto os equipamentos quanto os mecânicos e pilotos foram então para Monza, onde puderam começar os treinos na sexta-feira, dia 18. 15 carros foram inscritos para o evento, sendo que 10 vieram da AUSAC e apenas 2 pertenciam a equipes de Fórmula 1. Os carros pertenciam a apenas 2 equipes, já que a maior parte dos times do Mundial decidiu boicotar a prova. Mario Bornidia correu com um Ferrari próprio, enquanto a Maserati inscreveu seu piloto Jean Bera. A União Internacional dos Pilotos Profissionais, que havia sido criada alguns meses antes, criticou a corrida, argumentando que os pilotos poderiam atingir velocidades perigosas no traçado oval. O desgaste exagerado dos pneus também foi citado como um potencial perigo aos participantes, que poderiam perder o controle em acidentes potencialmente fatais. Além dos carros da AUSAC e da Fórmula 1, 3 carros foram inscritos pela equipe escocesa Ecurie Ecosse Jaguar. Os carros disputavam o Campeonato Mundial de Carros Esportivos, e a equipe havia vencido as 24 horas de Le Mans na semana anterior. Os treinos começaram oficialmente na quarta-feira, embora algumas equipes americanas já tivessem experimentado a pista na terça. Para se qualificar para a prova, todos os participantes precisaram realizar 3 voltas em 3 velocidades diferentes pré-determinadas. Após essa espécie de pré-qualificação, as equipes passaram a ajustar os carros para velocidades máximas, e Ed Sachs liderou o primeiro dia com um tempo de 56,4 segundos.
Na quinta-feira, a Maserati chegou com Jambera, mas os dois carros usados pelo piloto tiveram problemas de dirigibilidade devido aos pneus de diâmetro maior. Com o tempo de 1 minuto, 3 segundos e 2 décimos, a equipe decidiu abandonar a competição. Mario Bornidia, que havia inscrito uma Ferrari, também desistiu, deixando a corrida apenas para os carros da Ozaki e os esportes de Le Mans. Na sexta-feira, os carros restantes continuaram a diminuir os tempos de volta. Tony Bettenhausen fez a pole position com um tempo de aproximadamente 53,7 segundos e velocidade média de 284,927 km por hora. Dos carros restantes, apenas Paul Russo não conseguiu se qualificar devido a uma falha no volante. Os carros da Écurie Ecosse ficaram no fim do grid, em grande parte devido às limitações dos pneus Dunlop. O melhor tempo da equipe foi 59,8 segundos, conquistado pelo piloto Jack Fairman. No domingo, a temperatura alcançava os 40 graus, quando a primeira bateria teve início. Com largada em movimento e 20 mil pessoas nas arquibancadas, os Jaguares rapidamente ultrapassaram todos os carros da Ozaki e assumiram a ponta, em grande parte devido à caixa de velocidades de 4 marchas utilizados pelos europeus, versus as caixas de 2 marchas utilizados pelos carros americanos. Fairman liderou a primeira volta, mas com o passar do tempo, os carros das equipes americanas foram ganhando velocidade, e a vantagem dos Jaguares acabou. Bettenhausen ultrapassou os carros europeus e assumiu novamente a liderança até a quarta volta, quando precisou abandonar devido a uma quebra. Pat O'Connor assumiu a ponta e disputou a prova contra Jimmy Bryan até a metade da bateria, quando foi ultrapassado pelo rival. Ao final das primeiras 63 voltas, Bryan estava em primeiro, sendo seguido por O'Connor e Andy Linden. Bettenhausen, que consertou o carro e voltou à prova, abandonou novamente na volta 45, com uma quebra na barra estabilizadora. De todos os carros da Ozaki, apenas Bob Veit terminou atrás dos Jaguares de Fairman, John Lawrence e Ninian Sanderson. No início da segunda bateria, os líderes tentaram bloquear a pista correndo lado a lado para evitar que os Jaguares assumissem novamente a ponta. Troy Huttman assumiu a ponta, seguido por O'Connor e Sachs, que abandonaram devido a quebras. Bryan ultrapassou o líder perto do fim da prova e venceu a bateria. Na última hora de reparos, O'Connor consertou o tanque e pôde retornar à prova, que teve relargada com 7 carros devido à permanência de Ray Crawford nos boxes para reparos. Bryan e Huttman permaneceram na ponta, enquanto O'Connor novamente abandonava com os mesmos problemas no tanque. A bateria terminou com Huttman na frente, seguido por Bryan e Johnny Parsons. As posições restantes foram ocupadas pelos Jaguares, com Fairman na frente. Com os resultados, Jimmy Bryan foi declarado vencedor com velocidade média de 257 km por hora. Até aquele momento, a corrida em Monza era a mais rápida da história, com Bettenhausen quebrando o recorde de velocidade em volta para circuitos fechados, com 284,561 km. Com o evento sendo considerado um sucesso, o Automobile Club da Itália e a Ozaki anunciaram a segunda edição para o ano seguinte, e dessa vez as equipes da Fórmula 1 ficaram bastante interessadas no evento, e em especial nos prêmios oferecidos para os participantes. A Ferrari inicialmente não aceitou correr, mas o Automobile Club da Itália declarou que a corrida era obrigatória para aqueles que quisessem o prêmio oferecido pela entidade. Na época, o clube premiava o construtor italiano de maior sucesso no ano. Sem escapatória, a escuderia aceitou participar. Tal como da última vez, as equipes participantes da Ozaki saíram de Indianápolis e dessa vez foram de navio para Gênova, onde foram recebidas por caminhões da Alfa Romeo, que se ofereceu para transportá-los para Monza. 10 carros foram oficialmente inscritos pelo clube americano, sendo que outros 2 foram inscritos para serem conduzidos por Juan Manuel Fangio e Maurice Trintignant. A Ferrari apareceu com 2 carros, um chassi 375 F1 equipado com um motor V12 modificado do esportivo 335S e um 246 modificado com um motor Dino V6. Os pneus utilizados foram o Firestone no lugar do fornecedor oficial da Engelbert. A equipe americana de Luigi Chinetti escreveu um terceiro Ferrari, que era empurrado por um velho motor V12 que havia sido utilizado em uma tentativa das 500 milhas de 52. A Maserati retornou com um único carro construído especialmente para a prova, com base nos carros da Ozaki. O modelo 420M58 tinha um motor V8 álcool que ficava fora do centro do carro para neutralizar a força centrípeta na qual os carros estavam expostos nas corridas de pistas ovais. Os pneus também foram os Firestones e a transmissão contava com 2 marchas, tal como os carros americanos. A Écurie Ecosse retornou a Monza com o carro esportivo da Lister Cars, comprado e modificado para ser monolugar. Com carroceria em alumínio, o modelo era movido por um motor Jaguar Straight Six normalmente utilizado nos modelos tipo D. Na frente, o carro sem pintura contava com os pneus Dunlop e atrás era equipado com os pneus Firestone, que eram maiores. Além do modelo especial, a equipe inscreveu outros 2 carros tipo D, tal como fizeram no ano anterior. Adaptados para o oval, os carros contavam com modificações para evitar o superaquecimento dos pneus.
No primeiro dia de testes, Jim Ratman fez o tempo de 54,4 segundos, com velocidade média de 280 km por hora. No dia seguinte, quinta-feira, a chuva apareceu e apenas Fangio foi à pista, fazendo a velocidade de 233 km por hora. No qualifying de sexta-feira, o argentino fez a volta mais rápida, com 55,2 segundos, com Luigi Musso sendo o representante europeu mais rápido com 1/10 a mais. A sessão continuou no sábado e Bob Veit fez 54 segundos com velocidade de 283 km por hora. Com a classificação sendo decidida pela média de 3 voltas, Musso fez a pole position com 280,8 km por hora, com Veit em segundo e Fangio em terceiro. A qualificação continuou novamente no sábado, com os americanos saltando rapidamente para o topo das paradas de tempo. Musso conseguiu melhorar o desempenho do dia anterior na Ferrari e registrou uma velocidade média de 280,8 km por hora para conquistar a pole position. Veit se classificou em segundo e Fangio terminou o dia em terceiro. A corrida foi novamente dividida em 3 baterias e Fangio ficou de fora da primeira após a equipe descobrir um pistão rachado no motor de seu Cosmo Offenhauser. A largada aconteceu com 18 carros e os Jaguares novamente avançaram para a ponta na primeira volta. Nas voltas seguintes, Sachs e Musso disputaram a liderança até o americano se firmar na ponta. Ratman escalou o grid e ultrapassou Sachs na volta 11. Musso ocupou a ponta, mas o italiano acabou passando mal devido aos gases liberados pelo combustível da Ferrari, o metanol. Mike Hawthorne substituiu o piloto e o britânico permaneceu na prova da volta 27 até a volta 60. Ratman venceu a primeira bateria, seguido por Brian, Veit e Stirling Moss da Maserati em quarto. Na segunda bateria, apenas 13 carros foram à pista. Mustang Gregory desistiu com a Jaguar e Roger Ward consertou o carro que quebrou na primeira sessão para correr. Trent Gant foi substituído pelo então estreante AJ Foyt e Fangio não largou porque a equipe não conseguiu terminar os reparos a tempo. Ratman novamente ficou à frente e dali não saiu até o fim. Musso foi substituído no meio da prova, mas dessa vez foi Phil Hill que entrou no seu lugar. Moss, Veit, Bryan e Troy Ruttman disputaram a segunda posição no decorrer da prova, mas o Maserati de Moss apresentou problemas e o britânico terminou a sessão em quinto. Ruttman venceu, seguido de Veit, Bryan e Ruttman. Na última bateria, 12 carros participaram, com Fangio e Gregory retornando para a parte final, e Hawthorne iniciou a prova no lugar de Musso. Da mesma forma que a última bateria, Ratman liderou no início, sendo seguido por Bryan e Foyt. Fangio abandonou com 2 voltas devido a uma quebra, e Hawthorne sofreu com os vapores de metanol, sendo substituído por Phil Hill na volta 24. Ratman permaneceu na frente e venceu a última bateria, seguido por Bryan, Hawthorne, que havia retomado a prova, Ray Crawford e Jimmy Reese. Com os resultados, Jim Ratman foi coroado vencedor da prova, com velocidade média de 268,367 km por hora. Mesmo com mais espectadores e com equipes europeias decidindo participar da prova, o Automóvel Clube de Milão não conseguiu produzir lucros com o evento e decidiu não continuar com a prova no ano seguinte. O oval permaneceu sendo utilizado e em 1969 o traçado foi abandonado, mas recentemente o Automóvel Clube da Itália revelou planos não só de renovar o traçado, como também de voltar a ter eventos nele, o que já começou a ser feito com etapas do Mundial de Rally. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!